molécula que é tão importante para a resposta imunológica, que é o receptor da célula T, o TCR, né? Vamos falar um pouquinho como é que essa molécula reconhece os antígenos estranhos. A gente vai ver que é uma maneira bem diferente, a gente já consegue ver aqui, né, o TCR reconhecendo um complexo peptídeo com MHC, então a gente vai falar de um reconhecimento que é diferente, ele depende de uma apresentação de antígeno em uma célula própria, e então é bastante diferente do anticorpo, muito embora o TCR guarde grandes semelhanças em termos da sua estrutura com a molécula de anticorpo. A gente já vai ver isso, né, quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Então, a gente tem aqui as moléculas de novo, né, de TCR e de anticorpo e sua cara metade, o BCR. E a gente vê qual é a diferença do TCR para o BCR em termos de reconhecimento de antígeno. A célula B, ela ataca invasores fora da célula. Ela reconhece antígenos que estão fora da célula e geralmente esses antígenos vão estar numa forma nativa. A célula T, ela reconhece invasores dentro de outra célula. Quer dizer, ela inspeciona as células apresentadoras, sejam elas células que estão infectadas, né, células teciduais, ou células apresentadoras de antígeno profissionais, para ver o que essas células carregam no seu interior. Então a célula T, ela vê uma coisa que já foi processada por outra célula, seja essa célula uma célula que foi capturada por um patógeno intracelular, ou seja, essa é uma célula que capturou o patógeno e fez fagocitose e agora está apresentando, né? Então a gente pode ter duas situações, ou a célula T pode ajudar essa célula, ou ela pode matar essa célula que está infectada. Então a gente diz que a célula T, pessoal, ela reconhece o não próprio no contexto do próprio. O que quer dizer isso? O que é? O não próprio consiste no peptídeo estranho, no antígeno estranho. Só que esse antígeno ele está em um contexto de uma molécula própria. Tem uma molécula própria apresentando este antígeno estranho. Então tem uma molécula própria apresentando uma coisa não própria. E quem está apresentando essa molécula própria é também uma célula própria. Então a célula T, ela reconhece coisas que as próprias células do nosso corpo estão apresentando para ela. E com base nesse reconhecimento, ela vai ou não se ativar e se diferenciar em células que podem ajudar outras células a eliminar o patógeno ou a eliminar a célula que está invadida pelo patógeno invasor. Então, a gente tem o TCR que vocês já viram, é um dímero, é uma molécula dimérica, é um heterodímero composto de cadeias alfa e beta, na maioria das vezes. Então, a alfa e beta ocorrem em cerca de 95% das células T, né, na nossa circulação e nos linfonodos, elas são do tipo alfa-beta. E são essas aí que têm uma grande diversidade de receptores para reconhecer os mais diversos antígenos. 5% dessas células T, elas vão ter um TCR formado de cadeias gama e delta. Então é um heterodímero também, só que é um heterodímero do tipo gama e delta. Essa decisão de virar alfa, beta ou gama, delta, ela ocorre no timo. E grande maioria das células vai seguir para o fenótipo alfa, beta. E as células T gama, delta, elas têm funções que são consideradas como quase inatas, porque a diversidade de receptores dela é bastante limitada dentro dessa célula gama-delta. Na próxima aula a gente vai falar qual é a diversidade de um e de outro e como é que essa diversidade é alcançada. Em termos de homologia, essas cadeias alfa e beta do TCR são muito parecidas com um dos braços do anticorpo. Elas têm grande homologia entre a cadeia leve e a cadeia pesada, e a cadeia alfa e a cadeia beta. A cadeia leve, com grande homologia com a cadeia alfa e com a cadeia gama,
nas células gama-delta, e a cadeia pesada com grande homologia com a cadeia beta e com a cadeia delta nos TCRs. E existe uma grande semelhança tanto na estrutura de domínios quanto no reconhecimento. A gente vai ter também, tanto no TCR quanto no BCR, a gente vai ter 3 CDRs no domínio V da cadeia pesada e 3 CDRs no domínio V da cadeia leve. A gente também, no TCR, a gente tem 3 CDRs no domínio V alfa e 3 CDRs no domínio V beta, que é na forma mais comum de TCR, que é o alfa-beta. A natureza do antígeno reconhecido. A gente tem macromoléculas as mais diversas que o anticorpo pode reconhecer, enquanto que o receptor da célula T, ela reconhece complexos peptídeo MHC. Tiago, por que não é o peptídeo? Porque é o complexo, é o não próprio no contexto do próprio que a gente reconhece. Então é toda uma estrutura tridimensional que é formada, como eu falei na aula passada, tanto pelo MHC quanto pelo peptídeo. A natureza dos determinantes reconhecidos. Então, no anticorpo eu tenho determinantes lineares e conformacionais, de todas essas macromoléculas e compostos químicos que os anticorpos reconhecem no seu conjunto, e enquanto que no TCR eu tenho determinantes exclusivamente lineares de peptídeo. Afinidade de ligação ao antígeno, então a gente tem anticorpos que têm uma afinidade muito grande. No TCR vocês vão ver uma afinidade de ligação bem mais fraca, que não varia ao longo da resposta imune. Então, eu tenho uma afinidade que não varia ao longo da resposta, ela é mais fraca que a do anticorpo. O TCR, pessoal, vai reconhecer epítopos que são bem diferentes do anticorpo. Se a gente pegar uma molécula tridimensional aqui, a gente pode considerar que eu tenho um epítopo amarelo, eu tenho um epítopo roxo e o epítopo vermelho dessa molécula aqui, que é reconhecida por cada epítopo sendo reconhecido por um anticorpo diferente. E todos esses epítopos, vocês prestem atenção, eles estão basicamente na superfície dessa molécula, na superfície desse antígeno que é reconhecido. O TCR, pessoal, ele reconhece epítopos, quer dizer, tripas de peptídeos que não precisam estar na superfície, eles podem estar totalmente internos, né? Porque esses peptídeos, na verdade, eles acabam sendo todos desmembrados, essa proteína é desmembrada e ocorre o processamento dessa proteína que vai para a membrana na forma de uma tripa de peptídeos. Então não importa se a sequência de aminoácidos é interna ou externa a essa proteína. O que importa é se ela é linearizável e apresentável com o MHC. Então eu já falei para vocês da apresentação, todas essas proteínas, tanto as proteínas próprias, né, que são citossólicas, ou proteínas que sofrem endocitose, elas vão ser processadas e vão ser complexadas ou com MHC de classe 1 ou com MHC de classe 2 e vão para a membrana. Não importa onde esteja o peptídeo vai ser degradado, vai ser apresentado, vai ficar bem visível lá em cima na fenda da molécula de MHC. E percebam, quando eu falo de um reconhecimento de um determinado TCR a um determinado antígeno, eu não basta falar que o TCR ele reconhece o antígeno X. Eu tenho que dizer que o TCR ele vai reconhecer o antígeno X ou o epítopo X do antígeno, sei lá. Percebam uma diferença. Percebam vocês outra diferença entre o TCR e o anticorpo. O anticorpo, eu posso dizer que ele reconhece o antígeno A. Tudo bem? Ele reconhece o antígeno A. Com o TCR, isso não é suficiente. Se eu estou falando de um determinado TCR, eu tenho que dizer que o TCR ele está reconhecendo
esse peptídeo X no contexto do MHC-A. Isso é importante. Por quê? Porque, bom, primeiro, se eu mudo o peptídeo de X para Y, eu perco o reconhecimento. Mas a segunda coisa é que, se eu mudar o MHC e eu continuar com o peptídeo X, eu também não tenho reconhecimento. Então, o que o TCR vai reconhecer? Ele reconhece uma estrutura tridimensional, e essa estrutura tridimensional ela é formada tanto pelo peptídeo quanto pelo MHC. Então, eu sempre tenho que dizer que um determinado TCR reconhece o peptídeo X no contexto do MHC-A, e não o peptídeo X no contexto do MHC-B, e nem o peptídeo Y no contexto do MHC-A. É sempre eu tenho uma dupla, o peptídeo tal no MHC tal. No nosso organismo, a gente vai ter uma penca de peptídeos que vão ser apresentados por um dos até 6 HLAs de classe 1 ou por um dos até 12 tipos de HLA de classe 2. Então vocês veem que o HLA vai variar, o peptídeo vai variar mais, mas eu preciso dizer de um determinado TCR o que ele reconhece. Eu tenho que dizer o peptídeo e eu tenho que dizer o MHC. Sempre o peptídeo é reconhecido no contexto do MHC, de um determinado MHC.